Menina estava desenganada pela medicina, mas através da oração da igreja, algo terrível aconteceu. Presta atenção nesse testemunho do pastor Tiago Damascena. No estado de Minas Gerais, lá no sul de Minas, tem uma cidade chamada Baipendi, talvez alguém conheça. Uma cidade pequena. Certa oportunidade eu fui ali pregar num congresso, se não me falha a memória, do ciclo de oração, numa igreja de um grande amigo meu, o pastor Benjamin. O nome da igreja chama-se Reino da Felicidade. Escuta isso, pega isso. O pastor Benjamin tem 17 filhos com a mesma esposa. 16 deles servem a Deus em comunhão com a igreja. Na festa em que eu estive ali, eles arrumaram na verdade um galpão desse de semente para poder fazer o congresso. Um lugar muito amplo, porque tinha uma verdadeira multidão. Muitos ônibus, caravanas, vans, estava completamente lotado. E eu cheguei ali já com horário um pouco avançado, e estava aquela festa, a igreja, aquele salão completamente lotado. Mas eu entrei pedindo licença para os irmãos e fui meio de lado andando. O porteiro foi na minha frente e me levou até o pastor. O pastor, num semblante triste e caído, me deu um abraço forte e me disse no meu ouvido: me perdoe em ter que fazer um congresso nessas condições. E para mim estava tudo perfeito até então. A única coisa que eu percebi é que o salão era alto demais e o som ele fugia um pouco. Mas eu não entendi. Eu perguntei: como assim? Naquele momento o genro dele, que é o vice-presidente da igreja, tomou a voz e disse assim: pastor, a minha cunhada, filha do pastor Benjamin, e apontou para um cartaz na parede, ela ia lançar o CD dela hoje aqui. O problema é que ela está internada na UTI, e o médico disse que ela não passa dessa noite. Eu acho que foi um dos congressos mais difíceis que eu já fiz. Eu lembro que eu dobrei o meu joelho no altar e eu fiz uma oração para Deus, e eu disse: Deus, não permita eu fazer esse povo pular, saltar, e amanhã tem um velório aqui. Eu não saí da minha casa para enganar ninguém. Me dá uma palavra. Vocês que pregam, vocês sabem. Tem dias que você tem 5, 6 mensagens no coração, mas aquela hora parece, pastor, que todas as mensagens que haviam dentro de mim sumiram. E eu fiquei lutando e dizendo: Deus, me dá uma palavra. Nada encaixava. E o congresso foi rolando, as irmãs cantavam e parecia um velório antecipado. Todo mundo chorava, se abraçava, a mocidade chorava, e parece que o louvor não passava do teto. Até que em guerra eu orava e dizia: me dá uma palavra. E eu ouvi uma voz que me disse: diga à minha igreja que a menina não está morta, que a menina dorme, mas que eu vou despertar do sono. E eu confesso que, como homem, eu fiquei desesperado, e eu dizia: Deus, qualquer mensagem menos essa. Como homem, a minha carne tremia, e eu me perguntava: mas se a menina morrer? E o Espírito Santo me dizia: diga à minha igreja, a menina dorme, mas eu vou despertar do sono. Eu me lembro muito bem que no meio daquela
aquela mensagem, entrou uma glória dentro da igreja e Jesus começou a batizar e batizar com o Espírito Santo. Nós contamos até 8, 9 e de repente subiu uma poeira naquele galpão, ninguém conseguia enxergar nada. O problema foi quando a poeira baixou, o problema foi, pastor, depois que a poeira desceu, eu levantei mais de 100 pessoas para orar pela menina pela madrugada. Eu levantei mais de 50 pessoas para jejuar pela menina. No dia seguinte, eu fiquei o dia inteiro seguinte naquele hotel, no centro de Baipendi, perguntando para Deus e dizendo: me dá uma notícia, o que aconteceu? Mas eu me lembro que era sábado à noite, a segunda noite daquele congresso. Eu cheguei na igreja, estava completamente lotada. Eu mesmo me perguntava dizendo: será que a menina morreu? Mas eu tinha uma confiança na voz que me disse, e eu fui entrando dentro da igreja. O pastor foi na minha direção, mas desta vez ele tinha um sorriso no rosto e ele me disse uma frase: se eu pudesse, eu ia até a roça onde eu moro, dando cambalhota. Ele me disse assim: a menina fala, a menina anda, a menina se move perfeitamente, a menina está de alta, amanhã ela vai para casa. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. 2 anos depois, eu voltei nesta mesma cidade, nesta mesma igreja. Antes de eu ministrar, a menina veio cantar. Antes dela cantar, ela disse assim: pastor Damascena, o senhor sabe por decor o meu testemunho, mas o que o senhor não sabe é que enquanto o senhor ministrava na igreja, um ser de branco entrou lá na UTI, arrancou aqueles aparelhos, me pôs sentada na maca, me pôs de pé, colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu não sei o que tu precisa. Eu não sei o que tu necessita. Mas um homem chamado Jesus, ele se revela pelas Escrituras. E ele está aqui nesta noite. Jesus ainda continua sendo o mesmo. Ele ainda continua curando, salvando, libertando e fazendo com que coisas sobrenaturais aconteçam. Irmãos, a obra da cruz é loucura para os que padecem. Se você não tem fé para crer em um Deus que do nada criou tudo, se você não tem fé para crer em um Jesus que ressuscitou mortos, alguma coisa está errada. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.